Olá, boa noite. Estamos ao vivo, direto aqui de Brasília, do estúdio do PT na Câmara. Hoje com um convidado especial, o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que está aqui participando do nosso programa hoje e vai conversar sobre vários assuntos da política nacional e também aí da Bahia, para quem já está assistindo. De antemão, o deputado Zé Neto já peço para que compartilhem essa publicação, curtam a página do deputado Zé Neto, né, para a gente fazer uma comunicação cada vez mais democrática. Mas boa noite, deputado Zé Neto, bem-vindo. Boa noite, Leite. Boa noite a todas e todos que nos dão prazer dessa audiência. Um abraço, está aqui nosso prefeito de Santo Estevão, está aqui conosco, Rogério Costa, que também preside o consórcio Portal do Sertão, que compõe, dentre outras cidades, a cidade que eu moro, que eu vivo, que eu nasci, que é Feira de Santana, que está aqui hoje conosco, conversando sobre as diversas demandas do município aqui em Brasília, e é um prazer estar aqui com ele também, e aproveitar esse espaço importante, onde a comunicação passa para quem está do outro lado, a realidade que a gente está vivendo aqui em Brasília, e que a cada dia vai demonstrando o quanto estão diminuindo o tamanho do Estado e buscando fazer uma espécie de comando político que visa tão somente a concentração de riqueza na mão de poucos e o esmagamento dos setores sociais. Bem-vindo, prefeito, aqui ao estúdio PT na Câmara também, né? E parabéns de antemão pelo trabalho lá que certamente o senhor desenvolve na Bahia. Lá na Bahia ele preside o consórcio Portal do Sertão. Eu fui entusiasta desde o começo. Aliás, eu tenho orgulho de dizer que na Bahia quem primeiro tocou no assunto consórcio foi o nosso mandato. Eu era deputado estadual, fui deputado 4 mandatos. Desses, fui o deputado de oposição no primeiro, onde eu fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, onde eu conheci Rogério, que era ativista do meio ambiente na Bahia. Depois fui presidente da Comissão de Justiça, quando o Wagner assumiu o primeiro mandato do PT na Bahia. E nos 2 últimos mandatos, o segundo de Wagner, o primeiro de Rui, eu fui líder de governo. Então a gente conhece bem de perto a importância desses consórcios e que devem ser uma experiência para tomar o país inteiro. Lá na Bahia, um dos mais bem administrados, um dos primeiros a dar certo foi exatamente o consórcio Portal do Sertão. Mas, deputado, agora até eu vou furar a nossa pauta aqui, que o senhor trouxe uma questão ambiental, que eu acho que a gente podia entrar primeiro aqui na nossa conversa um pouquinho, sobre a situação, né, no Nordeste todo, no litoral, especialmente na Bahia, né, o estado do senhor. Né, como é que está essa questão do óleo lá no litoral baiano? Deputado? Olha, nós todos estamos muito preocupados, muito preocupados. Gente, é lastimável a situação. E para piorar, é claro que a mídia ela faz um esboço e dá uma atenção maior, inclusive, do que a atenção que seria uma atenção para se enfrentar. O governo atrasou de entrar no jogo, entrou mal e continua fazendo pouco diante de uma situação tão grave. Hoje, por exemplo, pela manhã, logo cedo, na imprensa baiana, os pescadores reclamando de que caiu a venda de peixes, porque as pessoas estão achando que todos os peixes vão estar contaminados. Então, nem todas as regiões estão afetadas, mas há uma situação generalizada na Bahia e no Nordeste. Isso cria uma situação social, do ponto de vista econômico, absurda. Além disso, a parte dos danos ambientais, eu, por exemplo, eu frequento muito a ilha de Itaparica, é um lugar maravilhoso, lindo, e vários pontos atingidos de forma drástica, e infelizmente até agora nós não temos ainda essa situação desvendada. Ainda ontem o ministro da Defesa colocou que poderia ter muito mais óleo do que o que se imagina, né? E a gente está aí trabalhando com as universidades, a Universidade Federal do nosso estado está trabalhando fortemente para tentar encontrar uma coisa mais concreta com relação ao tanto de onde ele veio e se ainda teremos mais óleo para afetar as nossas praias, a nossa economia, o nosso meio ambiente. É algo muito doloroso e a forma com que o governo tratou o assunto e vem tratando realmente está muito distante do tamanho que é o problema. Mas é importante também que você que nos assiste nesse momento saiba que aqui na Câmara dos Deputados, deputado Zé Neto, deputados do PT, do Nordeste, de outros partidos também, né, criaram uma comissão externa. Estamos fazendo um trabalho de comissão, um trabalho de fiscalização, um trabalho de cobrança, um trabalho
avaliação, porque uma das coisas que é preciso lembrar é que nós tínhamos um conselho que cuidava exatamente dessa modalidade de atendimento dentro do Ministério do Meio Ambiente. Sim. Ele foi extinto em abril. E isso vem gerando agora, porque nós não tivemos nem monitoramento, nem tivemos acompanhamento desse trágico acidente que gerou tantos problemas ambientais, econômicos, sociais, culturais, enfim, e que vem maltratando muito o Nordeste como um todo, e nossa Bahia sofreu e muito até agora. Falando em economia, né, deputado Zé Neto, a sua assessoria me passou que o senhor apresentou na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, a CEDEIS, um requerimento para a realização de um seminário de fomento ao desenvolvimento das cadeias produtivas e a abertura da economia brasileira. Olha, o que é que nós estamos preocupando? Inclusive, hoje eu conversei muito com a nossa presidente Gleisi sobre o aspecto de que o PT ele tem que se inserir cada dia mais dentro de um processo, eu diria, mais qualificado do ponto de vista da nossa condição de propor saídas para o Brasil. E aqui na casa hoje, a gente ouve nos 4 cantos uma reclamação geral de todo o setor produtivo, que vai desde a CNI, a CEBIC, que representa, a CNI representa as indústrias, a CEBIC que representa os setores da construção civil, aí você vai a BIMAR, que representa máquinas pesadas, a turma da agricultura de agroindústria, nem se fala mais no tocante à agricultura familiar. E esses investimentos todos. Mas a gente tem aí um grande problema com o Brasil, que é a redução do Estado brasileiro. Essa redução, ela vai na contramão, inclusive, do que está se propondo no mundo. Por exemplo, nós propusemos 3 temas. Quais são os temas? O primeiro tema, fomento. O Brasil não está fomentando a partir de recursos públicos, diferente do que faz o Japão, os Estados Unidos, a China e os países todos da OCDE, que é o espelho do que eles estão mirando como meta fazer parte da OCDE, que reúne os 42 países mais ricos do mundo e já em processo de industrialização e de modernização bem avançados. Então, primeiro tema, fomento. Aqui no Brasil estão acabando com o Banco do Nordeste, do ponto de vista estratégico, cada dia se diminui o tamanho do Banco do Nordeste, há um risco de venda da Caixa Econômica do Banco do Brasil, que nunca tiraram da mira, há uma diminuição do BNDES, um ataque frontal que acontece desde o governo Temer, inclusive colocando o BNDES como um banco que está disputando o mercado com os bancos particulares, o que é algo que é absurdo. Ainda ontem eu ouvi alguém elogiando, mas agora os bancos particulares estão fazendo mais fomento. Claro, porque o BNDES já não tem mais, eu diria, com relação aos bancos, já não tem tanta vantagem e não tem as linhas de crédito que tinham no passado. Então o fomento é um problema grave para todo o setor produtivo brasileiro, que vai desde a grande indústria, a indústria de ponta, a construção civil. Agora mesmo a construção civil está reclamando de que 40 bilhões foram levados para o FGTS, do FGTS para a mão da população. Cada pessoa pegou R$500. Só que esses R$500 acabaram quase 60% dos casos parando na mão de quem? Dos bancos e do pagamento de atraso de cartão de crédito. E isso gerou o quê? Muito pouco emprego, muito pouca dinâmica para a nossa economia, enquanto que se esses 40 bilhões estivessem na mão da construção civil, que passa momentos difíceis, dificílimos, com a redução do Minha Casa Minha Vida, com a redução de todo o processo de fomento e desenvolvimento das cadeias a partir dos recursos públicos, se esses 40 bilhões estivessem na mão da construção civil, tenho certeza de uma coisa, eram 400 mil empregos sendo gerados. E a cadeia tocando com muito mais vigor esse importante recurso que foi liberado sem a devida conversa, sem a devida atenção, sem a devida qualificação dessa liberação. Um aspecto é esse, que eu estou colocando aqui, construção civil, mas que não é diferente nas outras áreas. A agricultura familiar, cada dia que passa, tem menos recursos, cada dia que passa, tem menos recursos para pequenos créditos. A gente está com dificuldade do fomento, então temos que debater uma política de fomento adequada. Do outro lado, o segundo tema é o investimento público. A gente tem ouvido aqui permanentemente dos representantes do governo que o Brasil não vai ter mais investimento público. O governo Dilma, no seu último ano de 2014, quando a gente conseguiu governar ainda de forma plena,
O que aconteceu? Nós investimos 3,2% do PIB em investimentos públicos e encerramos algo parecido em 2015, já com aquela crise toda. Pois bem, gente, em 2016 nós conseguimos fazer alguns investimentos e lá para cá, depois do Temer, o que aconteceu? Foram reduzindo os investimentos. Esse ano, nós vamos encerrar o ano, saímos de 3,2% e vamos encerrar o ano com investimento de algo em torno de 0,8%, 0,10% do PIB. Para vocês terem noção do que é isso, nós vamos chegar, que eu até pensava assim que chegaria no começo do ano a 0,30%. Não vai chegar. Está se falando hoje em 0,10%, está se falando aqui muito otimismo em 0,14%. Mas sabe o que acontece, gente? Vou dizer aqui a vocês. Os países de lá da OCDE estão investindo algo em torno de 3,59%. Países como Estados Unidos investem 3,9%, quase 4% do PIB. Países como Alemanha, países como França, todos eles investindo, assim, diria, valores muito vultosos com relação aos seus PIBs. E a gente aqui vai investir muito pouco, muito abaixo de 10% do que eles investem a nível de propulsão dentro dos investimentos públicos. Claro, tem um fator de propulsão nas suas economias. E aqui, infelizmente, esse é um aspecto que foi deixado de lado. Então, isso tem uma influência grande. Por exemplo, eu posso dizer a vocês que na minha cidade, falando de investimentos públicos, é minha cidade, que é Feira de Santana. Eu estava fazendo uma avaliação em menos de 12 anos, nós tivemos investimentos da ordem de quase 5 bilhões no município. Investimentos públicos, que obviamente geraram a riqueza e o desenvolvimento de setores de várias cadeias produtivas do setor privado. Nós não tínhamos um parque de construção, diria, dinâmico e vigoroso. Hoje nós temos em Feira pelo menos umas 15 grandes empresas de construção civil. Por quê? Por causa do Minha Casa Minha Vida, por causa dos investimentos públicos que chegaram em várias frentes, por causa do PAC. E a ideia desse governo é diminuir esses investimentos e diz abertamente que os empresários vão ter as ferramentas para fazer o desenvolvimento acontecer e que não necessitaríamos mais de recursos públicos. Isso é doloroso, isso nos traz preocupação e é o segundo tema desse seminário que nós queremos fazer em Nereu Ramos, com a presença de todos os grandes representantes dessas importantes cadeias produtivas, e nós vamos trazer também aqui representantes de trabalhadores e representantes de setores que são importantes na produção, pelo menos na produção agrícola e dos pequenos créditos, que são fundamentais para o desenvolvimento de toda a cadeia produtiva econômica do nosso país. E o terceiro tema, que faz parte de um dia todo de discussão sobre sistemas econômicos, é um tema que eu também trago e tenho discutido muito na CDE, que eu sou titular da CDE, inclusive sou coordenador de bancada lá, que é a Comissão de Desenvolvimento Econômico, que é uma comissão muito importante aqui na Casa Legislativa, que é o tema que diz respeito à abertura econômica de mercado. Nós estamos falando na abertura de mercado, gente, mas é preciso esclarecer que quando se fala abertura de mercado, globalização, é preciso começar a pensar isso. Que globalização, que abertura de mercado nós queremos? Porque lá nos Estados Unidos e na China, todo mundo está vendo aí, o mundo está enxergando, eles dois disputando espaço e cada um dando regras e montando os seus esquemas de proteção interna dos seus mercados. Essa abertura desconcentrada, aleatória, de qualquer jeito, não nos interessa. Nós queremos sim abertura de mercado, nós queremos vender, nós queremos comprar, mas tudo com mediação. Tudo que for possível ser feito nessa área tem que haver principalmente o setor produtivo. Inclusive eu conversando com a Gleisi sobre isso, nós do PT temos que dialogar mais com o setor produtivo. Quando nós ganhamos a eleição em 2002 e começamos a governar em 2003, o José de Alencar foi uma peça importante nesse diálogo que nós fizemos com o setor produtivo nacional, que está sendo dizimado. Olha o que restou depois da Lava Jato, que era algo que tinha um ideário maravilhoso, que vendia uma situação que era o sonho de todos os brasileiros, ver pessoas ricas presas, políticos presos, autoridades presas e o combate à corrupção. Mas nós estamos vendo ao seu final, que infelizmente boa parte do que se esperava da Lava Jato não aconteceu. E o que aconteceu, que não era esperado, é que há uma destruição do nosso parque industrial, em muitas áreas.
vai desde a área de proteínas, como aconteceu com a JBS, que eu não estou aqui para defender JBS. JBS errou, paga seu preço, mas não a empresa. A engenharia tem problemas? Tem problemas. Cada um paga o seu tamanho, o seu preço, mas não as empresas. E as empresas foram destruídas nesse país. Destruídas a troco de quê? Hoje nós estamos vendo a troco de quê? A troco de uma diminuição do Estado brasileiro e uma diminuição da economia nacional. E em tudo que eu disse aqui a vocês, no fomento, no investimento público e na abertura de mercado, há um toque muito, diria, frontal de uma crueldade absurda com relação à diminuição também da nossa economia nacional. Se diminui o Estado de um lado, se diminui a economia nacional do outro, e a gente vê nesses três aspectos situações que, em tese, nós precisávamos controlar gasto público, mas não podíamos confundir gasto público com investimento público. Nós precisávamos, sim, fazer com que o Brasil tivesse uma abertura melhor para o mundo, uma abertura melhor para o mundo, não só de lá para cá, mas daqui para lá também, e protegendo o nosso parque tecnológico, protegendo o nosso parque industrial, protegendo a nossa riqueza empresarial, que infelizmente está toda ela sendo exposta. E os empresários, cada um no seu canto, cada um com mais medo do que está aí posto como governo e como mão de ferro, que está aí dizendo claramente que quem não lê na cartilha deles, a coisa ainda vai piorar. Então, são esses três temas que nós queremos abordar e fazer uma discussão madura com os setores todos da casa participando e fazendo com que o Brasil passe a ter, pelo menos nesse fim de ano, e que a gente possa, inclusive, influenciar no orçamento e influenciar nesse pacote econômico que chegou hoje aqui à casa com notícias nada boas para a nossa economia e para o nosso Estado brasileiro. Tá certo. Nós estamos ao vivo com o deputado federal Zé Neto, do PT da Bahia, diretamente aqui de Brasília, do estúdio do PT na Câmara. Deputado, um outro tema que o senhor tem participado ativamente aqui em Brasília é da discussão sobre o marco legal do saneamento, né? O projeto de lei que foi aprovado na comissão especial na semana passada, que prevê a privatização da água, né, do esgoto, enfim, do saneamento no país. E a luta agora qual que é? Acabei de conversar aqui com o nosso prefeito Rogério Costa, lá de Santo Estevão, que é presidente do consórcio Portal do Sertão, sobre esse assunto. O assunto está abafado. A imprensa está... Porque a imprensa, ela bate em Bolsonaro? Bate. Estão em choque aí a grande imprensa com o Bolsonaro. A Câmara e o Senado estão em conflito com o governo federal? Estão em conflito. Tudo bem. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Exatamente. Mas a pauta liberal, que eu não sei nem se é liberal, porque é um liberal estranho, é um ultra, neo, hiper, mega, xerém, não sei o quê. Porque eu não sei o que é que eles estão defendendo como direção econômica. Porque liberal não é. Porque se analisar pelo ponto de vista liberal, esse tema saneamento, hoje, temos aí a Alemanha com 99% do país todo ele fornecimento de água e esgoto. Está reestatizando. França, reestatizando. Luxemburgo, reestatizando. Tem outros tantos países, tem 186 países reestatizando seu saneamento e seu fornecimento de água. Por quê? Porque a água é um dos bens mais preciosos da vida. Você não pode tratar a água como um bem apenas comercial como querem. Eu olho lá na Bahia, por exemplo, nós temos 417 municípios. 417. Observe esse número. Desses, 386 municípios são abastecidos e recebem esgotamento sanitário através da Embasa, que é a Empresa Baiana de Saneamento. A nossa empresa baiana de saneamento, a Embasa, que faz um belíssimo trabalho em nosso estado. Desses 368 municípios, apenas 20 municípios estão hoje dando lucro, ou fora do vermelho. Imaginem. E com o recurso que se arrecada desses 20 municípios, juntando com a situação tributária que tem privilégio, juntando com o privilégio tributário, com o recurso do Fundo de Pobreza, com convênios com os municípios, como fizemos lá agora, esses dias lá em Santo Estevão, onde o Estado entrou com a parte, com os tubos e com os técnicos, e o município de Santo Estevão entrou com as
e a mão de obra para poder perfurar e a gente fazer um sistema novo de água lá que atendeu 800 famílias. Como é que fazemos? Assim. E como é que fazemos? Assim. E aqui eles estão propondo a privatização, a priorização do setor privado. E colocando em segundo plano a estrutura pública, ou seja, estão tirando da mão do poder público todo o domínio e tirando a autonomia dos municípios, do ponto de vista do controle dessa política de saneamento. E, inclusive, a matéria constitucional, cabe ao município ter esse controle. Isso nos preocupa, eles já ganharam a primeira etapa, que foi a disputa que fizemos na comissão especial criada para esse fim. E é o que eu estou te dizendo, é aquela coisa da abertura econômica que eles falam tanto e da diminuição do Estado. Você vai nos Estados Unidos, o americano, a eletricidade, vamos dar aqui um exemplo. Aqui no Brasil eles querem vender tudo, não querem ficar com nada de eletricidade no controle do país. Nos Estados Unidos, grande parte da energia é controlada pelo governo americano e a maior empresa de fornecimento de energia elétrica do país é americana e é do Estado. O maior reservamento de petróleo tamponado do mundo é do Estado americano. Aí você não consegue entender o que estão fazendo. Por exemplo, eles estão agora abrindo para o gás. Estão vendendo aleatoriamente. Não estou dizendo que não estão vendendo a Petrobras, mentira. Eles estão fatiando a Petrobras e estão vendendo. Venderam a parte de distribuição, depois vende a parte de gás, depois vai vendendo a parte de exploração. Quando você pensar que nós já temos um prédio. Agora, isso na contramão do que está se fazendo no mundo, especialmente esse mundo liberal. Então, há no Brasil um processo absurdo que me parece, assim, quando a gente lê, o mercantilismo de novo. O Brasil colônia de novo. O Brasil sem motores, sem propulsão. Então, essa situação do saneamento tende agora a ser ampliada para a sociedade. Não podemos admitir a privatização da água. E é bom lembrar que esses municípios pobres, que não dão lucro, vão ficar à mercê de uma situação absurda de falta de atendimento. Sem contar que quando uma empresa chegar numa cidade, se é uma empresa privada, ela não vai ter mais benefício tributário, concorda? Eles não têm mais benefício tributário. Então, não tem privilégio tributário. Então, vai ficar mais caro para o sistema de água, concorda? Eles não vão ter mais como acessar fundo de pobreza, porque não pode. Sim. É empresa particular, não pode, concorda? Eles não vão ter mais como fazer os convênios diretos com os municípios. E isso é uma coisa clara. Com isso, eles vão para o mercado vender água para ter lucro, para ter preço real, quando nós não podemos admitir. Olha o que eu disse agora há pouco, 368 municípios na Bahia, 20 dão lucro. Mas por que a gente faz isso? Porque água, gente, é saúde. Água é vida. Água é a condição que nós temos de dar para as pessoas minimamente a dignidade que elas precisam para viver e ter condição de viver com a saúde delas, pelo menos a saúde adequada. Grande parte das doenças, mais de um terço das doenças que chegam nas portas dos hospitais, mais de um terço que chegam diariamente nas portas dos hospitais, estão relacionadas com a água, com o fornecimento de água, com infecções geradas por fornecimento inadequado. E muitas vezes as pessoas não dão o valor que se tem e que se deve ter com relação ao fornecimento de água como elemento estratégico para uma sociedade, para um país, para uma cidade, para um estado, para um município. Então esse é um debate que nós vamos fazer aqui com muito mais vigor e estamos nos articulando para fazer com que esse tema tome as ruas, para que esse tema tome aí as ruas e possamos, com isso, pressionar o Congresso para que não vote a favor da privatização da água como quer o governo federal atual. Eu vou fazer umas menções aqui, deputado, dos internautas que estão mandando abraço para o senhor, que estão acompanhando ao vivo aqui o programa, com o deputado Zé Neto, Nelson Botelho, lá de Campinas, Luvanil Xavier, boa tarde, Lula livre já, diz aqui o companheiro, João Batista, lá de Garanhuns, Garanhuns. Olha aí, lá de Pernambuco, Beatriz, Lula Moura, Rio de Janeiro, Naldo Araújo, situação deplorável também no país, diz ele aqui, lá do Rio de Janeiro. Nina Rosa Scioli, por coincidência, minha sobrinha lá de Juiz, do Rio Grande do Sul. Agora que eu vi aqui. É a Nina Rosa Leite? Nina Rosa Scioli, ela casou, né? Foi, tirou o leite, tá vendo? Tirou o leite. Maria Rosenthal, do Rio de Janeiro. Carlos Dutra, Dalton Castro. Traz o meu aí.
Ó, o celular do deputado aqui que ele quer fazer as leituras. A Madalena Magalhães, presidente Venceslau, também lá de São Paulo. Acho que está no meu Face também. Nós estamos aqui ao vivo pelo Facebook PT na Câmara e também pelo Facebook do deputado Zé Neto. Conseguiu linkar o Facebook? Aliás, vamos pedir aqui que você compartilhe, curta, conheça a página do Facebook do deputado Zé Neto também. Tá? O outro deputado já está chegando, porque aqui a coisa não para. Mas eu só quero encerrar aqui a entrevista com o deputado Zé Neto, que o deputado Zé Neto também é cultura, né? E hoje teve uma sessão solene em homenagem ao Dia do Nordestino, aqui na Câmara dos Deputados, que foi de tirar o chapéu. Foi lindo de ver. E teve forró ao vivo. Pô, de manhã eu estava indo na Bahia. Tinha que ficar numa agenda lá para amanhã. Mas o senhor apresentou um projeto aqui maravilhoso, aqui, que reconhece o forró como manifestação da cultura nacional. Eu gostaria que o senhor lesse a justificativa aí, ou cantasse a justificativa. Em todo o pé de serra tem um sanfoneiro, tem um zabumbeiro, tem um cantador. Mesmo que seja ruim, tocando um tantinho assim, traz alegria para todo morador. Alegria de pé de serra, Luiz Gonzaga. Tá danado de bom, meu compadre, tá danado de bom, um forrozinho bonitinho, um gostosinho, um safadinho, danado de bom. E esse é o nosso forró. E hoje a gente apresentou no Congresso Nacional, fica conhecido o forró como gênero musical nordestino, como manifestação cultural nacional. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação e reconhece o forró como manifestação cultural nacional. Isso valoriza o nosso forró, isso valoriza a nossa cultura, as nossas origens. Eu sou um sertanejo, nascido e criado na Princesa do Sertão e no sertão baiano, que muito me orgulha. E nosso Nordeste cada dia mais, principalmente nesse momento que a gente enfrenta uma situação difícil, porque essa situação que nós começamos o programa, com relação às praias, uma parte do que nós estamos sofrendo é que, infelizmente, foi deixado de lado lá o problema, porque o governo federal, olhando para o Nordeste por uma ótica política, que foi a região que ele perdeu a eleição, eles não conseguiram ainda sair do palanque, não agiram com a eficiência que deveriam desde o começo do problema, e hoje nós estamos enfrentando tantos problemas, e uma parte disso é que o nosso Nordeste é resistente, cantador, com certeza, está aqui recebendo de nossa parte, nosso mandato, esse projeto de lei que foi dentada hoje, e que trata exatamente de criar a condição de vermos o nosso forró como um bem cultural nacional. É isso, aqui a prosa sempre vai longe, né? Mas nós somos obrigados a encerrar agora, porque já vai entrar o outro deputado aqui, o Zeca Dirceu, também comentando. Chegando o Zeca aí, mandar um abraço aí para Cristiane Santos, para Timóteo que está aí nos vendo, grande abraço Timóteo, para o pessoal lá de Abimael também, Nogueira que está nos acompanhando, enfim, está chegando aqui mais mensagem, agora o sinal aqui ficou meio fraco. Mas é um prazer estar com você e isso aí, deputado. Foi uma tarde aqui, um fim de tarde bom, que a gente pôde conversar com as pessoas, passar informações. Não nos desesperemos. Dias difíceis virão, mas não vão nos matar e nós ficaremos mais fortes. E aprendendo com o que erramos, porque também erramos, não adianta achar que a gente não errou em nada. Claro. Tivemos nossos erros, mas nós acertamos muito mais que erramos. E a prova está aí. Hoje já saiu aí novas informações do IBGE, novas informações de pesquisas que mostram que o Brasil teve um aumento muito grande na concentração de riqueza, aumentou a pobreza, aumentou a miséria, as ruas começam, infelizmente, estão assoladas de miseráveis, desemprego não reduziu, na verdade, que o que aumentou foram desalentados, eles estão abatendo isso no desemprego. E fazem uma coisa muito interessante, mas é a gente que lembrar que quando nós saímos do governo, já para encerrar, nós deixamos um Brasil com 31 bilhões de déficit público, e hoje se comemora aqui que não vamos ter um déficit de 120, vamos ter um déficit de 90 e poucos. Olha que coisa. É uma loucura. Aqui se comemora que nós saímos de 13% de desemprego para 12%. Quando nós saímos do governo de Dilma em dezembro de 2014, que é quando a gente começou, que a gente conseguiu governar para valer, foi até dezembro de 2014, Sim. E ali nós deixamos o país com 6,8% de desemprego. Então essas coisas têm que ser lembradas, porque, como dizia Kant, a memória é a arma contra os opressores. Que não nos falte memória, determinação, resistência e essa pegada que o nosso PT tem de militância e de capacidade de ir para as ruas,
de dialogar com a população e fazer o nosso melhor para enfrentar o que está aí posto como desafio. Grande abraço. Para finalizar, deputado, sempre aquele nosso sempre. gesto aqui, né? Do nosso Lulão, Lula livre. no coração, sempre. Isso aí. Muito obrigado pela Valeu, audiência. gente. Beijo no coração.